Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 10. As garotas passaram a tarde de quinta e a manhã de sexta no hospital com Annie. Ela estava ficando inquieta e a cabeça ainda doía, o que não era surpresa alguma. Um fisioterapeuta foi trabalhar com ela, que desatou a chorar várias vezes por causa da mãe. Ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido, nem elas. Mas estavam concentrando as preocupações em Annie no momento. Em poucos dias, ela saberia que estava cega. As ataduras seriam removidas no sábado, e todas as três irmãs se desesperavam pensando no impacto que seria para ela. A realidade a atingia na velocidade de um raio. O pai foi vê-la na quinta de noite e deu outra passada quando as garotas estavam lá na manhã de sexta. Annie agradeceu a ele as joias da mãe, que ainda não tinha visto, mas lembrava-se das peças que as garotas descreveram e gostava de todas. Ficou feliz com as escolhas que fizeram por ela. E sempre adorou o casaco de raposa da mãe. Disse que seria divertido usá-lo em Florença, pois os invernos lá eram muito rigorosos e as italianas usavam muitas peles. Ninguém parecia se aborrecer com isso por lá. Ela disse que ficaria nervosa se a usasse nos Estados Unidos. Estava ansiosa para saber quando poderia voltar para a Itália e preocupada por não ter recebido notícias de Charlie. Havia pedido diversas vezes às irmãs para que ligassem por ela. Tinha tentado o celular dele, mas sempre caía na caixa de remensagens. Presumiu que estivesse em Pompeia, com amigos, e que talvez a recepção fosse ruim por lá. Não quis deixá-lo preocupado com uma mensagem dizendo que a mãe morrera e que ela sofrera um acidente, mas era perturbador ficar sem falar com ele por tanto tempo. Só fazia uma semana. Tanta coisa acontecera desde então. Mais do que ela poderia imaginar, pois ainda não sabia sobre a perda da visão. Sabrina não mencionou ter conversado com Charlie, claro, e as irmãs permaneciam em silêncio quando Annie se referia a ele em termos animados. Era tudo o que Sabrina podia fazer para não ranger os dentes, mas não contaram nada para a irmã. Annie passou o dia inteiro rodeada por elas. A agência de Candy tinha ligado a respeito de um ensaio em Paris, mas ela recusou. Ficaria em casa por enquanto. Não estava com humor para trabalhar, nem nenhuma das outras. Sabrina ainda tinha mais uma semana de folga, tendo alterado suas férias. E Tammy voltaria para Los Angeles na segunda-feira. Odiava ter que ir embora, mas não tinha escolha. Havia incêndios para apagar no escritório e ainda precisava encontrar uma substituta para sua estrela e, tão logo a encontrassem, alterar os roteiros. Seria um problema complexo de solucionar, mas não estava com cabeça para pensar naquilo agora. Tudo em que conseguia pensar era sua mãe e Annie. Seria muito difícil ficar tão longe, deixar tudo nos ombros de Candy e Sabrina, e queria estar lá por Annie e pelo pai. Annie já sabia que teria de passar algumas semanas na casa do pai, convalescendo. Os médicos disseram que ela precisaria ficar por perto até o fim do mês, caso tudo corresse bem. Achavam que poderia deixar o hospital dentro de uma semana, mas não fazia ideia de que, quando saísse, estaria cega. Vivia dizendo que mal podia esperar para retirar as ataduras dos olhos, e sempre que tocava no assunto, as irmãs choravam em silêncio. Quando as ataduras fossem tiradas,
o mundo de Annie continuaria escuro para sempre. Era uma tragédia inenarrável. Ao deixarem o hospital na tarde de sexta, as 3 irmãs pareciam cansadas. Todas concordaram em estar lá no dia seguinte, na visita do oftalmologista, quando as ataduras fossem retiradas. Annie sentiria que sua vida inteira tinha chegado ao fim. As irmãs ainda temiam por ela e falaram sobre isso ao pai naquela noite. Tinham concordado entre si que ele não deveria estar lá. Seria emoção demais para ele. Já estava sofrendo muito, adaptando-se à perda da esposa. Quando Sabrina entrou na cozinha da casa dos pais, viu 2 recados da corretora para quem ligara e pensou que fosse um sinal de esperança. Ligou de volta e a pegou justo quando estava de saída do escritório para passar o fim de semana em Hamptons. Tentei falar com você o dia inteiro, reclamou ela. Eu sei, sinto muito. Tem sido um período louco. Meu celular estava desligado. Eu estava visitando minha irmã no hospital e não deixam que o telefone fique ligado. Encontrou alguma coisa? Parecia cedo demais, mas ao menos era um começo. Tenho 2 opções interessantes para você. Acho que ambas são boas escolhas, dependendo do que queira. Eu não tinha certeza. Não conversamos muito sobre o bairro e às vezes as pessoas têm ideias diferentes. Não sabia o que você tinha em mente. Tudo o que disse foi East Side. Que me diz do centro da cidade? Em que lugar do centro? O escritório de Sabrina ficava perto da rua 50, na Park Avenue. E ela e Chris moravam a poucos quarteirões um do outro, uma parte alta da cidade, por opção. No centro seria difícil para Chris dar uma passada, o que fazia com frequência, mesmo nas noites em que não ficavam juntos. E quando ela trabalhava até tarde, ele levava a cadela para passear. Tem um apartamento maravilhoso no velho Metkin District. É um apartamento compartilhado, mas as pessoas não estão prontas para se mudar. Querem vender a casa deles primeiro, então estão dispostas a alugá-lo por 6 meses ou 1 ano. Está em ótimas condições, pois é novinho, equipamentos modernos, é uma cobertura e a piscina e academia no prédio. Parece ser caro, disse Sabrina, sendo prática, e a corretora não negou. É caro, mas vale cada centavo. Falou o preço para Sabrina, que assoviou. Uau, está fora do nosso limite. Ficou preocupada com o preço tão alto. Mesmo com o pai ajudando, não poderia chegar nem perto disso, embora talvez Candy pudesse. Mas o valor estava além dos recursos de Sabrina. Eu esperava encontrar algo bem mais razoável do que isso. É um lugar incomum, disse a corretora, soando chateada, mas não se intimidava com facilidade. E não aceitam cães, a propósito. Tem carpete branco e pisos novinhos. Sabrina sorriu. Agora me sinto melhor. Eu tenho cães. Pequenos, claro. Disse para não alertá-la. Teriam que dar um jeito de manter Bella nos bastidores. Tinha pernas curtas, mas definitivamente não era pequena. Mas suponho que isso nos deixa fora do apartamento do Meatpacking District, seja lá qual for o preço. Com certeza, não são flexíveis quanto a isso. O lugar é novo demais. Mas tem o outro. É como se fosse o lado oposto do espectro. Tem um astral inteiramente diferente. Este, no centro, é muito branco e arejado. Tudo é fabuloso e novo. O da parte alta da cidade tem muito charme. Oh, pensou Sabrina consigo mesma. E não tão fabuloso e caindo aos pedaços?
mas talvez um preço mais razoável. Não podiam perder o foco. Ela recebia um salário decente, mas não podia arcar com o que uma irmã caçula podia, de jeito nenhum. Como é? Perguntou Sabrina, sendo cautelosa. Se não era claro e arejado, seria escuro e deprimente? Mas se assim fosse, talvez pudessem ficar com os cães. É um sobrado geminado na rua 84 Leste e fica bem a leste. Mas isso a coloca perto da Gracie Mansion. É um bairro simpático e antigo. Não é tão badalado quanto o centro, claro, mas é uma boa casa. Pertence a um médico que acabou de perder a esposa. Está tirando um ano sabático. Acho que é psicólogo. Ele disse que vai para Londres e Viena. Está escrevendo um livro sobre Sigmund Freud e tem um cachorro. Então, provavelmente não vai ser problema com o seu. É uma casa bem pequena, nada moderna, mas tem muito charme. A esposa dele era decoradora, então a aproveitou ao máximo. Ele quer alugá-la por um ano e, se o locatário estiver disposto, deixar uma parte da mobília. Caso contrário, ele diz que pode guardá-la num depósito. Quantos andares? Ela estava pensando em Annie. Um apartamento num só nível provavelmente seria mais fácil e não haveria segurança nenhuma se vivessem num sobrado. Se ela precisasse de ajuda, não haveria ninguém para chamar. 4. O andar superior é uma espécie de sala de lazer. A casa tem um jardim, nada especial, mas simpático. Os quartos são pequenos, sabe como são esses geminados. Mas são 4 quartos. Você disse que só precisava de 3, mas pode usar o quarto como escritório. E a cozinha e a sala de jantar se encontram no subsolo. Então, é uma escalada desde a geladeira até os quartos. Mas há uma geladeira e um micro-ondas na sala de lazer lá em cima. É preciso ser criativo com os sobrados geminados em Nova York. Tem uma sala de estar e um gabinete no andar principal. 2 quartos em cada andar superior, o que soma 4. E cada quarto tem um banheiro, o que é raro. São pequenos, mas muito bem feitos. A esposa dele tinha muito estilo. E a sala de lazer no último andar. Parece ter todos os quartos que você quer, se não se importa de ter a cozinha e a sala de jantar no subsolo, que é bastante confortável. Tem saída para o jardim, então é bem claro, e fica de frente para o sul. As janelas são todas voltadas para o norte e o sul. Máquina de lavar e secadora, a casa é totalmente refrigerada e o preço é justo, mas não pode se estender por mais de um ano. O proprietário quer a casa de volta depois disso. Ele atende pacientes em casa. É um sujeito bastante conhecido em sua profissão. Escreveu vários livros. Nada disso significava que elas adorariam a casa dele. Sabrina estava pensando que poderiam colocar Annie no segundo andar, com Candy, talvez, e ela poderia pegar um dos quartos do andar de cima, para que ela e Chris tivessem certa privacidade, e todos poderiam passar o tempo lá em cima. Com sorte e um pouco de planejamento, talvez funcionasse. Caso Annie conseguisse circular. Quanto? Este era o fator importante. A corretora falou e Sabrina quis assoviar de novo, dessa vez por ser muito barato. Era mais barato que seu apartamento atual, e ela poderia facilmente pagar metade do aluguel ou o valor integral, mas só precisava pagar 1/4 disso, pois o pai concordara em pagar metade do aluguel
por N para ajudá-las. Por que tão barato? O dono não se importa com dinheiro, só quer saber que há boas pessoas em sua casa. Não quer deixá-la vazia por um ano. Os filhos não querem morar lá. Um vive em Santa Fé e o outro em São Francisco. Ele tentou arranjar alguém para cuidar do lugar, mas não conseguiu. Não quer pessoas dando festas barulhentas, nem destruindo o imóvel. É uma casinha bonita e ele quer voltar a encontrá-la em bom estado. Estabeleceu o preço e eu lhe disse que podia pedir o dobro, mas ele não se importa. Se estiver interessada, melhor vê-la rápido. Não sei se vai ficar no mercado por muito tempo. As pessoas estão viajando essa semana por causa do feriado, mas tão logo os corretores ouçam falar nela, vai ser pega logo. Ele só anunciou na semana passada. Acho que a mulher morreu há 2 meses. Pobre homem. Sabrina lamentava por ele. Perder a mãe lhe ensinara muito sobre o impacto de se perder alguém amado. Não sei se minha irmã consegue lidar com todas essas escadas, mas talvez consiga. Não seria tão fácil quanto num apartamento, especialmente com a cozinha no subsolo. Mas eu gostaria de ver o imóvel. Gostei de tudo mais a respeito. E ainda ficava a uma distância possível de ser feita a pé do apartamento de Cris. Não tão perto quanto o seu atual, mas bem próximo. Sua irmã é deficiente? Perguntou a corretora, e Sabrina prendeu o fôlego. Era a primeira vez que lhe perguntavam, mas sim, agora ela era. É, respondeu medindo as palavras. Ela é cega. Foi difícil dizer a palavra. Isso não deve ser problema, disse a corretora com trivialidade. Meu primo é cego. Ele mora no 4º andar de um prédio sem elevador no Brooklyn e se vira sem problemas. Ela tem um cão-guia? Não no momento, mas é possível que venha a ter. Não queria lhe dizer que acontecera há poucos dias. Era muito difícil falar nesse assunto. Tenho certeza de que o proprietário não se importaria. Ele tem um pastor inglês e acho que a esposa tinha um Yorkshire. Ele não falou nada sobre não admitir cães. Só quer bons inquilinos, que paguem o aluguel e cuidem da casa. Ela sabia que Sabrina era advogada, financeiramente estável e forneceu boas referências anteriormente. Era tudo o que precisavam saber. Quando pode vê-la? Não antes de segunda-feira. Retirariam as ataduras de Anne no dia seguinte e seria um fim de semana traumático. Sabrina precisava estar por perto. Eu poderia ficar com algumas horas na cidade. Espero que fique disponível até lá. Sabrina odiava a maneira como esses corretores imobiliários agiam. Sempre faziam a pessoa pensar que estava prestes a perder o negócio da sua vida, se não o aceitasse dentro de uma hora. Talvez eu possa ir no domingo à tarde, mas não antes disso. Não queria deixar ele no dia em que as ataduras seriam removidas. Não a abandonaria de jeito nenhum agora. Haviam proibido todas as enfermeiras do andar de comentar sobre a cegueira de Anne na presença dela. Suponho que esteja bom na segunda. Acho que ele vai ficar fora no fim de semana, então ninguém poderá entrar para vê-la. 10 horas? E parece ótimo. Ela deu o endereço a Sabrina e disse que veria se havia mais algum imóvel antes de se encontrarem na segunda-feira, mas repetiu que, se Sabrina aceitasse um sobrado geminado, esse seria ideal, e o preço era bom. Não tinha segurança que a maioria das mulheres queria, com um porteiro. Mas não se pode ter tudo, apontou a corretora, acrescentando depois
que casas e apartamentos eram como romances. Ou você se apaixona ou não. E esperava que Sabrina se apaixonasse. Contou a Tammy e Candy sobre a casa quando desligou o telefone. O projeto estava tomando forma, se o sobrado fosse mesmo bom, e ele parecia ser perfeito. Era quase bom demais para ser verdade.